cuja repercussão geral foi reconhecida. O último processo da pauta ordinária, e depois, se houver um tempo, nós ainda votaremos as listas, os embargos e os agravos. Pois não. Vossa Excelência permite, então, que se chame primeiro esse MS, em seguida chamaremos o referendo. Eu chamo a julgamento, então, o mandado de segurança 25.344, que procede do Distrito Federal, sendo relator o eminente ministro Marco Aurélio. O impetrante é Celso Biancardini Gomes da Silva e o impetrado é a União, ou a impetrada. Vossa Excelência está com a palavra, não há sustentação oral, para relatório e voto. Perdão. Aqui, na verdade, o julgamento já se desenvolveu em parte. Havia um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, ou melhor, eu vou fazer uma resenha. Ele havia atuado no feito como advogado-geral, e então eu firmei o impedimento. Pois não. Então, bem, eu vou fazer uma resenha do que ocorreu. Após o voto do senhor ministro Marco Aurélio, relator, concedendo a ordem, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli, ausentes, licenciado o senhor ministro Joaquim Barbosa e, nesta sentada, a senhora ministra Ellen Grace e o senhor ministro Gilmar Mendes, presidência do senhor ministro César Piluso. Portanto, o ministro Dias Toffoli, recebendo os autos, declarou-se impedido por ter atuado no feito. Então, prossegue o julgamento. Eu não sei se o ministro Marco Aurélio quer fazer uma pequena resenha do seu voto, ou há necessidade, se ministro o colegiado Barroso? Faria bom proveito, certamente. Pois não. Se o colegiado achar necessário... se o colegiado assim entender, talvez o... Não procederei, presidente, à leitura do voto confeccionado. Afastei certas causas de pedir e menciono aqui o problema da notificação ao proprietário, que entendo válida a notificação, a questão alusiva ao que seria, em termos de articulação, força maior, ou seja, a doença do proprietário, no que teria inviabilizado a exploração da propriedade, e também afasto a questão alusiva à ciência quanto ao laudo. Por que caminhei no sentido de implementar a ordem? Porque nós temos documentação revelando que o imóvel foi alvo de esbulho, foi alvo de invasão, e em que pese a existência, inclusive, de pronunciamento judicial para alcançar-se a reintegração, esse pronunciamento judicial, ele não alcançou concretude maior. Em síntese, menciono o que está previsto em termos, inclusive, de inibição quanto às invasões na Lei 8.629 de 93, e a partir dessa premissa, da premissa referente ao esbulho, que inviabilizou, inclusive o imóvel ainda se encontrava invadido quando houve a vistoria, inviabilizou, portanto, a exploração do imóvel, eu estou deferindo a ordem. E, inclusive, aponto que há manifestação de que não se teria um imóvel adequado a assentamento, né? Considerando os elementos do diagnóstico do meio físico como solo, clima, vegetação e hidrografia, que determina o maior ou menor grau de limitação para o seu uso, é a área possuidora de várias limitações para o aproveitamento na agropecuária, e prossegue. Por isso, mantenho o voto, presidente, implementando a ordem para cassar o decreto de desapropriação. Pois não. Então, a matéria é um pouco distinta daqueles MS que nós já julgamos, porque se trata de uma área que é objeto de um esbulho possessório. Ministro Roberto Barroso, como vota? Pois então, senhor presidente, exatamente como diz o ministro Marco Aurélio, existe esta alegação de esbulho
feita pelo impetrante. E o ministro Marco Aurélio transcreve no voto dele uma passagem de uma decisão da Justiça Estadual determinando, inclusive, a reintegração de posse. E eu também me impressionei com esse argumento. E aí, fui ver aos autos, eu vi o voto do ministro Marco Aurélio ontem à noite, e aí verifico que nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, ela diz o seguinte: consta do processo administrativo que o impetrante apresentou impugnação administrativa alegando a ocorrência de invasão, tendo o seu pedido indeferido, vez que, e aí diz a informação, a ocupação existente incide em área devidamente titulada pelo Estado de Mato Grosso do Sul ao senhor Jovino Gomes de Souza, cuja ocupação referida foi implantada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de forma consensual por força da existência de contrato de comodato de área rural. Consta das informações prestadas. E em seguida vem: esta informação com relação à propriedade ocupada não pertencer ao impetrante pode ser conferida através do título definitivo em anexo, outorgado a Jovino Gomes de Souza pelo Intermate de Mato Grosso e também pela matrícula número tal apresentada, onde ficam claras as delimitações do imóvel. Depois vem a manifestação da União, vai à Procuradoria da República e há uma primeira manifestação do Procurador-Geral, na época o doutor Cláudio Fonteles, e ele diz: a limitação parece estar também estampada na decisão proferida pela 21ª Vara Civil, juntada às folhas 78, quando anuncia que a reintegração concedida garantia ao proprietário a posse sobre toda a sua propriedade, inclusive sobre aquela região em que se achavam os invasores. Depois vem uma perícia agronômica que diz que a área que teria sido objeto de esbulho é mínima e representa menos de 1% da propriedade total que havia sido desapropriada. Ou seja, é uma situação em que existem fatos relativamente complexos, contrapostos, e muito difícil de se decidir nessa instância que nós estamos se é verdade ou não que o esbulho somente atingiria 1% da propriedade que foi objeto do decreto presidencial, como diz o laudo do agrônomo, tese que foi encampada pelo Procurador-Geral da República, o doutor Cláudio Fonteles, depois voltou à Procuradoria da República e foi novamente encampada pelo doutor Antônio Fernando. De modo que, para ser honesto, eu não me sinto em condições de arbitrar esta situação que envolve questões fáticas. Ministro Barros, pois não, ministro. Agora, realmente, há aqui uma série de questões fáticas, mas são questões fáticas que se operam não contra o impetrante, mas em favor do impetrante. O impetrante comprovou que, quando da vistoria, a terra estava ocupada. A legislação regente estabelece que não se realiza a vistoria quando a terra está ocupada. Então, na verdade, a dilação probatória ela é necessária para a denegação da segurança e não para a concessão da segurança, porque para a concessão da segurança, como o ministro Marco Aurélio destacou, com a devida vênia, as compreensões contrárias, a parte comprovou que a terra estava invadida pelo movimento sem terra quando da vistoria, violando a regra legal que impede essa vistoria com ocupação que fica praticamente inviável. Mas, ministro, veja, é uma área de 3.000 hectares. O documento produzido pela Advocacia Geral da União diz que as certidões judiciais, que são essas
às quais se reportou o ministro Marco Aurélio e que impressionam, diz a AGU: as certidões judiciais revelam que a área eventualmente ocupada seria de 30 hectares, ou apenas 1,1% da extensão total do imóvel, e não há prova de que essa área fosse determinante para a administração da propriedade. De modo que, na verdade, há duas observações. A primeira é de que a área seria mínima, e a segunda é que haveria uma disputa privada sobre a propriedade desta pequena área. Eu não tenho convencimento do que seja a real situação fática desse imóvel. De modo que o meu primeiro sentimento me reconduz à nossa posição anterior. Essa é uma questão de complexidade fática tão grande que deveria ser solucionada pelas vias ordinárias. De modo que, em primeiro lugar, compartilhando a minha dificuldade de produzir uma solução justa aqui, impressionado com a certidão citada pelo ministro Marco Aurélio, à qual se contrapõe um laudo que diz é só 1%, e este 1% não foi objeto de esbulho no sentido de que o movimento invadiu. Ela é objeto de uma disputa privada, sendo que uma das partes privadas teria dado incomodato ao MST. Ministro Fux, é muito complicado para eu me sentir confortável para decidir para um lado ou para o outro. Como se trata de mandado de segurança, o meu sentimento é denegar a ordem e mandar as partes para as instâncias ordinárias, onde isso poderá ser devidamente aferido. De modo que esse seria, então, senhor presidente, o meu encaminhamento de voto. Presidente, Pois não. eu estimo proceder à leitura de um documento que, a meu ver, tem fé pública, que é a certidão do juízo da 21ª Vara Cível da capital comarca de Cuiabá. Leio a certidão. Certifico para os devidos fins e legais efeitos que tramitam por esta 21ª Escrivaninha, 21ª Vara Cível, os autos 1302 de 1999, ação de reintegração de posse, com pedido de liminar em que figura como autor Celso Biacardini Gomes da Silva, que move contra Manuel Brito de Souza e outros, e distribuída em 22 de novembro de 99. Certifica outrossim que foi concedida a primeira liminar, determinando de imediato a reintegração de posse em favor do autor na área denominada Fazenda em Tambacará, no município de Acorizal, Mato Grosso, em 30 de novembro de 1999, devidamente cumprida em 26 de janeiro de 2000. Sendo proferida sentença procedente em 22 de fevereiro de 2000 para confirmar a liminar, reintegrando em definitivo o autor na posse da área. Novamente foi noticiado nos autos supra pelo autor que os requeridos tinham invadido a área, sendo revigorado em 1º de março de 2000 e cumprido em 30 de maio de 2000. Certifico ainda que, novamente, foi informado nos autos pelo autor que os posseiros tinham retornado à área, sendo restabelecida a liminar de 7 de setembro de 2000, e esta devidamente cumprida com a reintegração do autor na área em 22 de novembro. Sendo que a nova invasão ocorreu e foi determinada pela meritíssima juíza a expedição de novo mandado de reintegração de posse, inclusive considerando as sucessivas invasões uma afronta à decisão judicial, e nova decisão em 25 de junho de 2004, sendo que os autos encontram-se aguardando o cumprimento do mandado de reintegração de posse, conforme despacho exarado, a folha 271, que determina o aguardo do cumprimento do mandado de reintegração de posse, conforme determinação do senhor secretário de Justiça, as folhas tais e das duas últimas medidas pelo comando da Polícia Militar, segundo informações prestadas nos autos pelo excelentíssimo senhor secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Daí eu ter dito no voto, constata-se assim a luta do ora impetrante para afastar o esbulho
desde 1999, com sucessivas invasões, sendo que em 6 de abril de 2005 ainda não havia observado o título definitivo, não havia sido observado o título definitivo de reintegração. Mesmo diante de liminar formalizado em 99, a fazenda, como um todo, voltou a ser invadida quando recebida a notificação quanto à vistoria em 29 de julho de 2004, folha 263, a juíza da 21ª Vara da Capital acabara de formalizar decisão visando a implementar a reintegração. Conforme certificado, o pronunciamento veio à bala em 25 de junho de 2004 e até 6 de abril de 2005, as autoridades policiais ainda não o tinham cumprido o mandado. Pois bem, ante o estado da fazenda, ante a invasão, não pode subsistir o laudo datado de 20 de outubro de 2004, referente à vistoria operada de 13 a 24 de setembro de 2004, deixou de ser observado o parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 8.629, com a redação imprimida pela medida provisória 2.183 de 56, no que preceitua, eu transcrevo para efeito de documentação e cito o decreto. Por isso é que, presidente, diante desse contexto, e por não poder negar fé pública, a certidão emanada do juízo da 21ª Vara Civil é que estou implementando, no caso, a ordem. Senhor presidente, é exatamente como o ministro Marco Aurélio diz, eu estou de pleno acordo que há esse documento. Aí vem a objeção e diz, mas esta disputa toda que gerou esta sentença refere-se apenas a 1%. Por isso que eu fiquei na dúvida de se isso seria razão suficiente para obstar a desapropriação de toda a área e ainda há informação de que esta disputa que motivou a decisão a que se referiu o ministro Marco Aurélio não é uma disputa que envolva um movimento coletivo de ocupação, e sim uma disputa entre duas partes privadas, em que uma parte privada teria dado incomodato ao movimento àquela área. Ou seja, eu simplesmente não sei o que é o certo, verdadeiramente. O que o ministro Marco Aurélio acaba de dizer é absolutamente fiel ao que está nos autos. Mas é que existem outros elementos que me trazem uma dúvida que eu tenho dificuldade de sanar em mandado de segurança. Pois não, é que nós não podemos pronunciar o non-liquid, né? Não, nós temos, estou denegando a ordem e remetendo as partes às vias ordinárias. E o que calma, quer dizer, respeitando as exposições aqui postas, a realidade é a seguinte, quer dizer, a dúvida está se operando contra o titular da propriedade, ainda que ela seja disputada, mas isso é importante apenas para o momento do depósito, do equivalente, e contra aquele que efetivamente tem uma comprovação de que a sua propriedade estava invadida e que é vedada essa vistoria que legitima essa desapropriação, porque daí por diante esses fatos estão preclusos. Daí por diante que se vai discutir outra coisa. Quer dizer, o fato de que ela é improdutiva, porque a vistoria se concluiu, esse fato está precluso, não se vai discutir mais isso. Agora, o que diz a lei? A lei diz o seguinte, o imóvel rural que venha a ser objeto de esbulho não será vistoriado, porque a vistoria legitima essa desapropriação. Então, na dúvida, porque surgiu uma objeção com a devida vénia, nós estamos legitimando uma desapropriação. Vossa Excelência me permite, e a lei é muito clara, ela cogita do esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo. E me chamou a atenção também, ministro Lewandowski... E a vistoria, não há a menor dúvida, ela foi implementada quando o imóvel estava invadido. Exatamente. E o que visa a lei é justamente desestimular essas invasões, obstaculizando, portanto, a feitura da vistoria. Quem sabe, ministro Marco Aurélio, veja se Vossa Excelência estaria de acordo. De fato, há uma decisão judicial, que é essa referida pelo ministro Marco Aurélio, isso é inegável. E existem outros elementos dizendo que esta região
corresponde a apenas 1%. O que eu não sei, provavelmente o ministro Marco Aurélio também não tem condições de saber. Uma possibilidade é a nossa decisão excluir esta área. Ministro, eu não posso, numa situação concreta em que um documento público cogita de um todo, eu não posso potencializar uma informação de que a invasão diria respeito apenas a 1%, contrariando, inclusive, a ordem ministro, natural das coisas. Que ninguém entre em juízo. E ninguém entra em juízo para reclamar 1% da propriedade em termos de reintegração. A minha proposta é diferente. A minha proposta é dizer que a área que tenha sido objeto de decisão judicial de reintegração esteja fora da área expropriada. Como, ministro? Aí eu estarei substituindo o presidente da República no decreto implementado. Pela ordem, presidente, que eu não tinha concluído. Só pela ordem, uma contribuição diminuta. Aqui, no mandado de segurança 24764, da relatoria do Ministério Público da Pertença e da ator para o acórdão, o ministro Gilmar Mendes constou explicitamente com relação a essa parcela em que há uma dúvida sobre a extensão dessa moléstia à posse. Configuração de plausibilidade da impetração de modo a obstar medidas tendentes a dificultar a própria produtividade do imóvel, especialmente como no caso, ocupação pelo sem-terra de fração que, embora diminuta, é representativa para a administração da propriedade. Superação da jurisprudência do Supremo firmado no mandado de segurança números tais e tais, segundo a qual a ínfima extensão da área invadida não justifica a improdutividade do imóvel. Então, há uma jurisprudência exatamente nesse sentido. Então, queria fazer essas ponderações. Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso me fez justiça. Eu não posso, ante os elementos contidos no processo, não posso dizer peremptoriamente que a área invadida apenas corresponde a 1% da propriedade, mesmo porque, presumindo que normalmente ocorre e não extravagante, eu não imagino que alguém entre em juízo com uma reintegração de posse para reclamar 1% da área. E esse 1% pode ser a porteira? E esse 1% pode ser a parte central. A parte central, onde então, tem água e tudo mais. Então, isso foi objeto da discussão que nós tivemos no caso de Pernambuco. Doutora Grace, quer prestar um esclarecimento de fato? Pois não, já dou a palavra. Vossa Excelência quer se manifestar antes? Pois não. Doutora Grace, desculpe, não vi que Vossa Excelência queria se manifestar. Vossa Excelência está com a palavra. Agradeço, senhor presidente. Apenas para destacar que também consta dos autos essa certidão emitida pelo Instituto de Terras do Estado, outorgando, de fato, esse trecho, essa área de 30 hectares ao senhor Jovino. Isso consta dos autos, certidão número 466 de 2003. Então, quando o INCRA efetivamente fez a vistoria, ele, de fato, constatou a presença de um acampamento na área. Todavia, essa presença estava justificada e amparada por esse título de propriedade outorgado pelo Estado. E o que a União pôde constatar também é que, em toda essa discussão travada nas ações judiciais, o que se discutia justamente era a titularidade dessa área. Portanto, se de invasão efetivamente se tratasse, o que, em tese, não seria o caso, daí a controvérsia a respeito do ponto, seria uma invasão ainda no que se referia à propriedade do senhor Jovino e não do impetrante. E daí também a comprovação nos autos a respeito desse contrato de comodato que justificaria, portanto, a presença dos integrantes do Movimento Sem Terra. Agradeço. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência está com a palavra. Eu vou manifestar no momento oportuno. Pois não. Então, ministro Barroso mantém o ponto de vista no sentido... Delegação da ordem facultando as partes com seu direito de litigarem essa questão nas vias ordinárias. Pois não. Ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, de todos os fundamentos da impetração, o que restou realmente é esse. Os demais já tinham sido afastados pelo ministro relator, não apenas no seu voto, mas na própria decisão deferitória da liminar. O que ficou pendente é a existência ou não da invasão e em que condições ela se estabeleceu. Eu vou pedir vênia ao eminente relator, vou acompanhar o ministro Roberto Barroso. Aqui, a dúvida não opera a favor dos impetrantes, com a devida venda do ministro Luiz Fux. A dúvida opera contra a liquidez e certeza do direito.
do impetrante. Porque a dúvida não se limita à existência ou não de invasão. Realmente, como colocou o ministro Marco Aurélio, invasão houve. A dúvida que existe claramente nesse processo é a natureza dessa invasão. Primeiro, se ela tem caráter coletivo ou se foi uma disputa processória de caráter individual, que parece que foi. A segunda dúvida é se essa disputa possessória se estabeleceu numa área de propriedade do impetrante ou não. Essa é a segunda dúvida. E essas são duas dúvidas, para mim, por si só, suficientes para afastar a liquidez e certeza do direito, nesse caso. De modo que eu vou pedir vênia, então, para também denegar a ordem. Pois não. Ministra Rosa Weber, como vota? Senhor presidente, eu compartilho da mesma compreensão aberta pelo ministro Barroso e agora explicitada também por um outro viés mais alargado pelo ministro Teori. Sou bastante ortodoxa em matéria de mandado de segurança e entendo que a denegação, que a concessão da ordem, ela pressupõe a configuração de um ato ilegal ou abusivo e de um direito líquido e certo. Direito líquido e certo esse que emerge de fatos incontroversos, de fatos translúcidos. E eu, com todo o respeito, sinto a mesma dificuldade, porque a configuração da invasão pressuporia, se de fato fosse incontroversa, a invasão, mas não, o que se diz, a dúvida sobre a titularidade daqueles 30 hectares em que situado o próprio acampamento. Então, pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu acompanho a divergência. Ministro Luiz Fux. Presidente, eu já tive a oportunidade de expor o meu ponto de vista e peço vênia para o fato de que, se a todo momento o poder público suscitar uma dúvida e isso retirar a liquidez e certeza do direito, automaticamente os mandados de segurança estarão fadados ao insucesso. Então, a dúvida aqui não há com relação ao direito do impetrante, porque o que a lei quer evitar é exatamente que haja a desapropriação sem que o proprietário possa estar na posse do imóvel comprovando que ela é produtiva. Esse é o objetivo. Quer dizer, se há uma invasão, a forciore é quase que lógico que o proprietário está impedido de produzir. Então, é por isso que, como não se vai poder depois discutir de novo a legitimidade desse título, porque vai ser desapropriado do imóvel porque não é produtivo, apesar do proprietário não ter podido produzir porque estava ocupado, nós não vamos ter outra oportunidade de discutir essa questão. De sorte que, por essa razão, eu acompanho o eminente relator. Pois não. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu também vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio, porque aqui a dúvida é sobre os fatos e o ministro Marco Aurélio Se me permite, por favor, apenas esclarecer, também há nos autos uma certidão do registro de imóveis com a cadeia dominial. E essa cadeia revela como proprietário o impetrante. Celso, e não a Celso, parte que a... Celso. E há uma outra certidão quanto ao Jovino, né, revelando o seguinte: certifico e dou fé que revendo neste cartório da 15ª Vara Civil, já então na Vara Civil, o livro tal e demais papéis em que se processam os termos da ação de rescisão contratual com reintegração de posse, perdas e danos, registrada sobre o número, proposta por quem? Pelo proprietário, o Celso Biancardini Gomes da Silva, contra justamente aquele que se diz proprietário, que é o Jovino. Pois é. Supostamente haveria um contrato de comodato, que é o que o ministro Barroso... Que não implica a aquisição da propriedade. E por isso é que eu disse que, comecei dizendo exatamente das dúvidas, presidente, sobre os fatos. E como, para mim, esse alegado direito líquido e certo direito é sempre certo, mas certo sobre fatos que sejam inequívocos, eu também acho que
Aliás, concluo no sentido de acompanhar a divergência aberta pelo ministro Barroso com as vendas do ministro Marco Aurélio. Diante esse contexto, diante essas premissas, será muito difícil nós julgarmos mandado de segurança e deferir ordem. E continuo, presidente, no sentido da impossibilidade, a meu ver, de, por mandado de segurança, ser concedida a ordem sem embargo, de a discussão até continuar acontecendo, para a clareza dos direitos das partes que assim alegam em relação ao ente que decreta a desapropriação e a outros particulares. Mas eu acompanho a divergência aberta pelo ministro Barroso no sentido da denegação da ordem, exatamente pela ausência de certeza em que pese toda a documentação apresentada pelo ministro Marco Aurélio como voto. Pois não. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, vou pedir vênia a divergência para me encaminhar no sentido de apoiar a posição já sustentada pelo relator. Me parece que, como já foi aqui amplamente demonstrado, os documentos indicam que, de fato, é dessa propriedade que se cuida. Se houvesse uma discussão sobre o comodato, ele não teria relevo para fins da discussão no plano do domínio, mas nem disso se cuida, que aparentemente é de uma outra área. Também não impressiona, como eu já tive a oportunidade de destacar naquele caso de Pernambuco, aqui referido pelo ministro Fux, o fato de se tratar de 1%, 0,5%, ou até de alguns pequenos tratos ou metros de terra. Imaginemos que a invasão se dê apenas na sede da fazenda. Ou na porteira, ou no setor de abastecimento de água, não é? Claro que a propriedade estará toda comprometida, o conflito estará aberto. Eu lembro que, na verdade, essa jurisprudência se firmou, e isso que está hoje na norma, na lei, vem de um caso que este tribunal decidiu, o chamado caso da Fazenda Barriguda, salvo engano, situada no município de Unai, no estado de Minas Gerais, em que o tribunal assentou que era muito difícil, se não impossível, fazer a aferição da produtividade de uma propriedade quando houvesse invasão. Pouco importa aqui se se trata de uma invasão minúscula. A questão do conflito, da impossibilidade de se utilizar a propriedade de forma adequada, que preside esse raciocínio. Portanto, é essa questão que precisa ser enfatizada. Documentalmente, me parece insofismável que, de fato, nós estamos a falar de uma propriedade invadida. E, portanto, houve a vistoria em propriedade invadida. Nós já tivemos a oportunidade de discutir isso, dizendo, inclusive, que a AGU, os setores que assessoram a presidência da República, deveriam zelar para evitar o descumprimento dessa legislação, que tem evitado conflitos e mortes no campo, como indicam os próprios índices hoje conhecidos, de modo que eu subscrevo integralmente o voto do eminente relator com as vênias de estilo. Agora, apenas para tranquilizar o plenário, presidente, eu devo ressaltar que a União, mediante a Advocacia Geral, não articulou não ser o impetrante proprietário da área. Ministro Lewandowski, presidente, há dúvida, ministro Gilmar, a propósito até mesmo da ocorrência de invasão. Porque, como se alega que as pessoas foram autorizadas a entrar por força do comodato, então existe um laudo. Nos autos, é porque os autos estão com o ministro Marco Aurélio, ele está debatendo em condições mais vantajosas, mas há um laudo há um laudo nos autos em que o agrônomo do INCRA diz: sendo assim, constatamos a existência de um acampamento no seu interior, que, conforme o pronunciamento do senhor Marcos Antônio Rocha e Silva, no seu despacho de folhas 29, eu não sei quem é essa pessoa, não caracteriza a invasão do imóvel, haja vista a existência de um contrato de comodato de área rural entre Jovino Gomes de Souza, possuidor de um título definitivo expedido pelo Intermate, e Éder Gilberto Alves, e que, após o vencimento,
houve a renovação do contrato, nessa oportunidade, com o senhor Carlos Ximenes. Nós não temos como saber quem são essas pessoas, se o contrato foi renovado, se não foi renovado. É esta a dificuldade que nós temos. Presidente, mais uma vez, como relator, eu devo voltar a utilizar a palavra. E eu faço, presidente, para ressaltar que a lei que impede a vistoria, ela se contenta também com o esbulho. E esse esbulho, ele ficou sacramentado em ato jurídico de início perfeito e acabado, que é a sentença do juízo julgando procedente a ação de reintegração. Que nós não sabemos se não foi entre as partes privadas. Bem, aí vale tudo. Aí vale tudo para simplesmente não se enfrentar ao pedido formulado na inicial do mandado de segurança. Ministro Celso, Vossa Excelência terminou? Encerrou? Encerrei, presidente, e prometo que não utilizarei Não, mais Vossa Excelência, a palavra. por favor, fique à vontade, são sempre muito esclarecedoras as suas intervenções. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço licença à divergência para acompanhar os votos dos eminentes ministros Marco Aurélio, relator, e Gilmar Mendes, e também o ministro Luiz Fux. Ministro Marco Aurélio, relator, ministro Luiz Fux e ministro Gilmar Mendes. A mim me parece, com toda a vênia, que se mostram líquidos os fatos necessários ao exame da presente controvérsia mandamental. E impressiona-me o relato feito pelo eminente ministro Marco Aurélio, quando destaca a ocorrência do esbulho perpetrado desde 1999, prolongando-se por um período de mais de 5 anos, dentro do qual sobreveio a vistoria, vedada expressamente pela legislação, como consta do parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 8.000 e quanto? Da Lei 8.629, muito obrigado, de 93. Casos assim, senhor presidente, independentemente da mínima, média ou máxima extensão, quer do esbulho possessório, quer de uma invasão promovida por movimentos sociais organizados, eu tenho entendido que, e desde que essa circunstância anômala interferindo na própria produtividade fundiária e configurando uma típica hipótese de força maior, eu tenho entendido que, nesses casos, não se legitima a declaração expropriatória por interesse social, consubstanciada em decreto presidencial. O Supremo Tribunal Federal já proclamou, ainda que em sede de mera delibação, mas em sede cautelar, ao denegar o pleito, já proclamou a aparente legitimidade constitucional dessa regra, precisamente da regra inscrita no parágrafo 6º do artigo 2º do diploma legislativo em questão, dessa lei de 1993, fê-lo no julgamento da ação direta 2213. E naquela oportunidade, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal destacou que o esbulho possessório, e aí referia-se não apenas às invasões fundiárias perpetradas, cometidas por movimentos sociais organizados, mas também por atos emanados de particulares ou de indivíduos, que o esbulho possessório, como todos sabemos, constitui um ato revestido de absoluta ilicitude jurídica e não traduz apenas um simples ilícito civil,
mas também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, desde que seja cometido ou com violência ou, independentemente de violência, ser praticado por duas ou mais pessoas. Trata-se de crime contra o patrimônio, definido no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º, que tipifica com esse nomen iuris, esbulho possessório, a conduta de quem, aspas, invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou então, mediante concurso de duas ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, em alguns precedentes, e um deles, já aqui destacado pela eminente ministra Carmen Lúcia, e também pelo eminente ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes tornou-se redator para o acórdão. Eu bem refiro ao MS 24.764 de Pernambuco, quando essa mesma questão foi suscitada perante esta corte, e então discutia-se se uma pequena invasão de uma pequena área poderia ou não configurar situação caracterizadora de força maior para efeito de inibir a edição pelo presidente da República da declaração expropriatória. O Supremo Tribunal Federal enfatizou, então, que esta Corte não pode validar comportamentos ilícitos e não deve chancelar agressões inconstitucionais ao direito de propriedade e à posse de terceiros, e não pode considerar e nem deve reconhecer, por isso mesmo, invasões ilegais da propriedade alheia ou atos de esbulho possessório como instrumentos de legitimação da expropriação estatal de bens particulares, cuja submissão a qualquer programa de reforma agrária supõe, para regular-se de modo efetivo, o estrito cumprimento das formas e dos requisitos previstos nas leis e na Constituição da República. E é por isso que esta Corte destacou que as prescrições constantes do artigo, do parágrafo 6º, do parágrafo 7º, desculpe, do artigo 6º da Lei 8629 de 93, na redação que lhe foi dada pela MP 2183 de 2001, precisamente porque tem por finalidade neutralizar abusos e atos de violação possessória praticados contra proprietários de imóveis rurais, não se mostram tais prescrições eivadas de inconstitucionalidade, pois visam, em última análise, a resguardar a integridade de valores protegidos pela própria Constituição da República, na medida em que o sistema constitucional não tolera, não pode tolerar, não deve tolerar a prática de atos concretizadores de invasões fundiárias e que culminam por gerar, considerada a ilicitude dessa conduta, e enfatizo, não importando ser cometida por meros particulares ou por movimentos sociais organizados, grave situação de insegurança jurídica, de intranquilidade social e de instabilidade da ordem pública. Essas razões, senhor presidente, mas considerando notadamente os fundamentos expostos no douto voto proferido pelo eminente ministro relator, que analisou, inclusive, e bem, a meu ver, não é, o contexto fático produzido nesses autos e objeto de adequada comprovação documental a evidenciar a própria liquidez daqueles eventos invocados pela parte impetrante. Tudo isso, senhor presidente, e consideradas as outras razões que eu, enfim, exponho no meu voto, eu peço, vênia, então, a divergência para, acompanhando o eminente ministro relator e os votos dos eminentes ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, conceder o mandado de segurança. Pois não. A votação está empatada em 4-4. 4 concedem a ordem e 4 denegam a ordem. Há dúvidas
relativas à matéria fática, bastante veementes, a meu ver, que demandam um estudo mais aprofundado dos autos. E eu não tenho os autos em mãos, eu, então, peço vênia aos eminentes pares e vou pedir vista dos autos. Trarei o mais breve possível. Proclamo o resultado parcial. Impedido o ministro Dias Toffoli, concederam a ordem o ministro relator, Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes, Celso de Mello e também o ministro Luiz Fux. Denegaram a ordem, iniciando a divergência, o ministro Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, e este é o placar por hora, e o ministro Teori Zavascki também. Então, esse é o resultado parcial que acabo de proclamar. Vamos, então, chamar um referendo de medida cautelar de relatoria do eminente ministro Celso de Mello. Esta medida cautelar ostenta o número 3.389, o autor é o Estado do Piauí e a ré, no caso, é a União. Senhor presidente, essa é mais uma das muitas dezenas de ações cautelares ajuizadas originariamente perante esta Corte, discutindo a questão da inclusão no cadastro federal de inadimplentes de Estados-membros. Na linha da jurisprudência reiterada desse Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, no finzinho do mês de junho, por isso que eu trago hoje apenas a referendo a essa decisão, eu concedi o provimento cautelar em favor do Estado do Piauí para determinar à União Federal que suspenda até o julgamento definitivo da ação principal os efeitos da inscrição do autor, que é o Estado do Piauí, no CALC ou em quaisquer outros cadastros federais restritivos administrados pela União Federal. Inclusive no caso que aqui se verifica, em que não houve a notificação prévia do próprio Estado do Piauí, autor desta ação cautelar, para o oferecimento de sua defesa em tempo hábil. Então, na linha da jurisprudência, senhor presidente, eu deferi esse pedido de medida cautelar e estou propondo, então, seja a decisão em questão referendada. Pois não. Consultos pares, não há divergência, referendaram a medida cautelar implementada pelo eminente relator, ministro Celso de Mello. Não há mais nada a julgar, a pauta está esgotada, consultos pares, se podemos encerrar a sessão. Então, está encerrada a sessão, agradeço a presença de todos.